Shalom, Uvrachá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é da nossa querida Estela, que ela pergunta se ler livros, quer dizer, Shalom, Boker Tov, gostaria de saber se ao lermos livros, como por exemplo a Sabedoria dos Justos, que não são livros de Torá e Reza e nem Telim, se podemos ler com a mente ou devemos ler em voz auditível como os outros. Então, agora essa pergunta é muito boa e a resposta é muito simples. Tem coisas que nós somos obrigados a fazer pela Torá. E isso são os mandamentos divinos. Tem coisas que se fizermos, nós não somos obrigados, mas se fizermos, nós vamos ganhar uma recompensa muito grande. E em relação ao estudo da Torá, está escrito Ve'agita bo yamam ve'layla. A gente tem que estudar a Torá dia e noite. E por causa disso as mulheres estão isentas do estudo da Torá. Porque todo mandamento faça, que ele tem um tempo determinado, a Torá não tem como determinar isso para a mulher, senão ela vai deixar o neném com o marido e vai falar, olha, cuida aí do neném porque eu vou para a sinagoga estudar a Torá, vou para uma aula de Torá. Aí o marido vai falar, mas eu não tenho leitinho nos seios para dar para o neném, eu não sei trocar fraldinha, eu fico com nojo, eu vomito. E ela vai falar, em primeiro lugar a Torá, e em segundo lugar, se Hashem pediu para mim estudar a Torá, então você fica com o neném, ele vai fazer um milagre, você vai conseguir o leitinho para dar para ele. Então, para que não aconteça uma situação dessas, Hashem ele isentou as mulheres dos mandamentos que têm um tempo determinado. E as mulheres, elas ficaram somente com os mandamentos não faça e com os mandamentos que não têm um tempo determinado, quer dizer, elas podem fazer a hora que elas quiserem. E o estudo da Torá é um desses mandamentos que tem tempo determinado. Então, dizem nossos sábios, até se você falou Shema Israel de manhã e de noite, você já cumpriu essa mitzvah de ter estudado a Torá de manhã e de noite, quer dizer, o mínimo dos mínimos dos mínimos dos mínimos. Mas o estudo da Torá é uma coisa que tem um tempo determinado e as mulheres estão isentas. Mas as mulheres precisam saber as leis que elas são obrigadas a fazer, porque elas são obrigadas a cumprir os mandamentos não faça. Então, como ela vai saber o que não pode fazer se ela não estudou? Mas as mulheres, elas têm um mandamento de ter amor e temor por Hashem. E a gente chega a isso estudando Hassidut. E como elas podem chegar ao amor e temor sem saber o que é Deus? Como você pode ter esse temor? Não é temor de ficar com medo, como no cristianismo, que Deus está correndo atrás de alguém, gritando, berrando e jogando cadeira em cima dele. Mas é um temor, quer dizer assim, uma reverência. Você está no palácio do rei, você está vendo todo aquele movimento, então você sente aquele friozinho na barriga. Então, de qualquer maneira, o mandamento de estudar a Torá, quer dizer, ler a Torá, na hora que você está lendo um livro, ou na hora que você está rezando, você não é obrigado pela Torá a ler isso em voz alta. Você pode ler com pensamento, só que na hora que você lê com pensamento, qual o problema com isso? Você cumpriu por um lado assim, você cumpriu a sua missão, você teve um bom pensamento. Um bom pensamento é uma coisa muito importante, o que a gente chama de meditação. Isso é o entendimento, né? A conscientização, o entendimento, ou seja, a pessoa ele está rezando, ele está lendo uma coisa, mas ele está no pensamento dele,
ele está analisando aquela coisa que ele está lendo de maneira muito profunda. Então, ao ler, ele está cumprindo o mandamento da reza. Ou seja, lendo a reza, ele cumpre o mandamento da reza. Por ler, a ação no mundo da ação. Mas junto com isso tem a meditação que está por trás dessa reza. Que essa meditação ela acontece no pensamento. E ela não é menos importante do que a reza. Ou seja, você está rezando, você tem que saber com quem você está falando. Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem. Olha com quem você está falando. E enquanto que se a pessoa estiver somente lendo, ele também cumpriu o mandamento da reza. Mas ficou uma reza sem qualidade. Então, diz o Zohar uma coisa muito interessante, que a nossa reza, ela é mundo da ação, ela é mundo da Yetzirah, quer dizer, mundo da Asiá, que é o nosso mundo, mundo da ação, mundo da Yetzirah, mundo da Briá, mundo de Asilut. Mas a ação é você rezar, o que está escrito. Mas aí toda a subida para mundos superiores vai pela meditação, pela Kavaná, pelo que você pensa na hora. Então o pensamento ele tem uma função importante, mas o pensamento é como a alma, ele é comparado à alma, e a fala é comparada ao corpo. Uma alma sem um corpo não interage nesse mundo, e um corpo sem alma é um corpo morto. Então o pensamento, você meditar sobre a grandeza de Deus, sem você cumprir os mandamentos na prática, é como uma alma sem corpo. Uma alma sem corpo é uma pessoa morta, um corpo sem alma é uma pessoa morta. Quer dizer, dos dois jeitos é uma pessoa morta. Então vamos analisar o que vem a ser a Tefilá, o que vem a ser a reza. Porque uma mulher, pela Torá, ela é obrigada a rezar se a mulher está isenta de cumprir os mandamentos divinos. E aí a gente chega no Rambam, Rav Moshe ben Maimon, que ele nos conta que rezar pela Torá é você pedir o que você precisa na hora que você precisa, você pede para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. E nós vamos para o Nusach HaTefilá. Nusach HaTefilá é o roteiro da reza. Os Anshei Knesset Agdolá, que eram 120 sábios e profetas, que viveram entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a construção do segundo Beit HaMikdash, eles chegaram à conclusão de que a gente esqueceu o que a gente precisa pedir para Hashem, esqueceu a frequência que a gente precisa fazer esses pedidos. Então eles escreveram o Sidur, o Nusach HaTefilá, só que foi o DNA do Sidur. Eles escreveram a reza dos Shmona Esrei, a reza das 18 bênçãos, que no fim se tornou 19, mas continuou com esse nome de 18. E essa reza das 18 bênçãos, o Shmona Esrei, você está, as 3 primeiras bênçãos são, tipo, você entra no Palácio do Rei, você não entra assim, já falando, me dá isso, me dá aquilo. Você entra, você fala, olha, eu tenho a honra de estar aqui na frente do Rei, que era tão grande, tão poderoso, tão bonzinho com todo mundo. E falar a palavra misericordioso em português é pejorativo, né? Se eu te falar assim, eu tenho misericórdia de você, é pejorativo. Quer dizer, a bondade ainda está dentro do contexto de bondade, mas misericórdia, que é mais do que bondade, já virou pejorativo. Quer dizer, na língua portuguesa não tem uma palavra para Arachamim. Tem uma palavra para Chesed, mas não tem a palavra para Rachamim, que é mais do que bondade. Quer dizer, aí eles traduzem como misericórdia, que já é dó de alguém, já não bate não é a tradução certa para Rachamim.
De qualquer maneira você fala, olha, você é o rei, tão grande, tão bondoso, e por causa disso que você é tão poderoso, você pode fazer qualquer coisa, e para você qualquer coisa é coisa pequena, e por causa que você tem tanta bondade, por causa disso eu vim te fazer os meus pedidos, porque se você fosse um rei cruel, eu não pediria nada, porque eu iria imaginar que você ia ficar feliz em não me dar nada por causa da crueldade. Se você fosse um coitado que tinha pregado na parede lá, sangrando, e também não ia te pedir nada, porque você não tem capacidade para me dar nada. Mas eu sei que você é o que pode fazer tudo. Você é a essência do bem, você é infinito, você está acima de todos os conceitos materiais. Então, as 3 primeiras bênçãos, elas são tipo uma entrada, né? As 3 últimas são uma saída, tipo uma despedida. Então, as 3 primeiras são uma recepção entre você e o rei. As 3 últimas são uma despedida. E as do meio, que sobram agora 12 bênçãos, são 12 pedidos genéricos que a gente esquece que a gente tem que pedir, como Mashiach, Geula, saúde, dinheiro. Tem alguém que fala, saúde eu já tenho, vou rezar para a gente pedir saúde, eu já tenho saúde. Mas se você pediu de manhã, até de tarde, Deus me livre, de tarde você tem que pedir de novo, de noite você tem que pedir de novo, porque não vamos dizer assim no português claro, como se diz isso, não é que o que você pediu de manhã já não serve mais para tarde, mas os Anshei Knesset Gedolah, eles viram, tem um assunto cabalístico muito profundo, que diferente do que da ideologia dos outros povos, que eles comparam a criação do céu e da terra com um artesão que fez o artesanato, e depois que o artesão fez o artesanato, o artesão, não importa se morreu ou não morreu, o artesanato continua existindo. Então eles comparam Deus a isso. Como você vê no cristianismo, que eles falam que, olha, Deus criou a terra, mas estava lá no céu, ele não sabia o que estava acontecendo na terra, olha o limite dele. Aí ele desceu para a terra, nasceu como gente, e já não sabia o que estava acontecendo no céu. O céu ficou sem Deus. Aí depois mataram ele aqui, ficou 3 dias sem Deus no céu, sem Deus na terra, não fez falta para ninguém. Então eles comparam a criação do céu e da terra como o artesão que fez o artesanato, e depois, se ele já morreu, não tem problema, o artesanato vai continuar existindo. Mas nós não. Quando Hashem ele criou o mundo, ele criou de um jeito que ele está recriando o mundo a cada instante. E aí nós vamos mudar de fases. Tem uma fase de manhã que é a fase da Chesed, tem a fase de tarde que é a Gvurah. Eliyahu Navi, por exemplo, na hora que ele fez o pedido dele, Aneinu, Shem Aneinu, era um horário de Gvurah. Então, se você, o horário assim de pôr do sol, então se você, nesse horário, o pedido tem que ser mais intenso, porque é para equilibrar com a fase que está passando. Aí, o que acontece na prática é assim, que sendo que o mundo vai mudando de fases, então você vai ter que rezar, fazer novamente o seu pedido. Se é um cabalista, ele já vai, tipo um Arizal da vida, né? O cabalista, hoje em dia todo mundo se chama de cabalista, hoje virou, tipo, hoje todo mundo é rei. Tem o rei do óleo, tem o rei dos morangos, tem o rei você chega em qualquer lugar lá, o rei da rapadura, o rei do queijo de Minas, o rei da pinga, o rei da cachaça.
Então esse nome rei já ficou uma coisa assim. Você fala, você é o rei, que legal. Você é o rei do quê? Você é o rei do óleo, ou você é o rei da pizza, ou rei do que você é? Então hoje quando a pessoa fala, ele é um cabalista. Cabalista não vou entrar em detalhes, né? Você fala, você é o cabalista da pizza, o cabalista do óleo, o cabalista dos moranguinhos, o cabalista de onde? Do quê? Aí tem cabala do dinheiro, cabala para ganhar dinheiro, cabala para não perder dinheiro, e o pessoal vai fazendo dinheiro. Em outras palavras, é como nos Estados Unidos dizem que tem os ambientalistas. Muitos ambientalistas, eu vi isso no noticiário, né? Estava entrando no noticiário de Israel e fizeram uma propaganda sobre os ambientalistas, que muitos ambientalistas eles estão investindo nessas energias renováveis não por motivos de ideologia, mas por motivos de investimento mesmo. Eles querem ganhar dinheiro, eles sabem que isso é a energia do futuro, então eles querem investir. Então nesse caso também tem muita gente tem comércio de cabala, comércio. Então quando você fala o rei, aí você sabe que é uma coisa séria, não é o rei da troca de óleo, não é o rei da pizza. Quando você fala sobre cabalistas, então você está falando sobre o Arizal, sobre o Rabbi Shimon Bar Yochai. Então eles, a cada reza, mudava já a meditação que ele faz dentro dessa reza. Mesmo que para você reza o shacharit de manhã, você reza o mincha antes do pôr do sol, e para você vai rezar a mesma coisa, mas a fase no lado espiritual do mundo mudou. Então você deveria rezar com uma meditação diferente, mas isso não é cobrado de você. Isso é uma coisa assim que tem pessoas que os Anshe Knesset Agdolah, quando falaram que você tem que rezar de manhã e rezar de noite, eles falaram assim, da mesma maneira que os Korbanot no Beit HaMikdash tinha o carneirinho que era sacrificado de manhã e o carneirinho que era sacrificado no final da tarde. Então a reza foi colocada no lugar dos Korbanot do Beit HaMikdash, sendo que na época deles o Beit HaMikdash tinha sido destruído, o primeiro, e o segundo ainda não tinha sido construído. Então eles conseguiram sincronizar entre o que a gente ganhava com os Korbanot no Beit HaMikdash e no lugar dos Korbanot, então a gente falaria essa reza e faria essa mesma ação. De qualquer maneira, ficou determinado assim que a frequência pela qual você tem que pedir as coisas é de manhã, de tarde e de noite. Então você precisa pedir para Hashem o que você precisa, na hora que você precisa, e a frequência é de manhã, de tarde e de noite. Essa é a hora que você precisa, porque cada um desses horários já trocou a fase espiritual do mundo. Então pode ser que o que você pediu de manhã, seu pedido da manhã, trocou agora, vamos dizer, você está num restaurante kasher, você pediu para o garçom te trazer alguma coisa, e exatamente trocou lá a equipe. Saiu o turno da manhã, entrou o turno da tarde, o garçom da tarde não sabe o que você pediu. O exemplo não é adequado, mas vamos dizer assim, você sai de um horário de Chesed, que a Chesed está regendo, quer dizer que você pede pouco, ganha muito. Você entra no horário de Gevurah, que você tem que ter muito mérito para ganhar o que você vai ganhar. Então, os Anshe Knesset Agdolah, eles falaram isso também. O fato de você já pedir pela segunda vez já aumenta o seu mérito. Quer dizer, você pediu igual 2 vezes, serviu para de tarde também. De manhã você pede pouco, ganha muito, então você pediu uma vez. De tarde você tem que se esforçar mais, então o fato de você pedir pela segunda vez já é esse esforço. Então, por causa que o horário fica mais duro, mais rígido, você pedindo novamente, aí o Tribunal Divino fala, pô, ele já pediu 2 vezes, né?
coitado, então já equilibra com a rigidez desse horário da tarde. Sem entrar em conta depois do anoitecer, que já é a hora que os demônios estão à solta, né? Então a gente pede novamente, aí já fica mais forte ainda, mais sério. Nosso pedido se reforça um pouco mais para equilibrar com os perigos daquele horário. Então, voltando para isso, sendo que a reza original da Torá, ela não tem um tempo determinado, diz o Rambam, é você pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Por causa disso, as mulheres são obrigadas a rezar também. Por causa que os Anshei Knesset Agdolah, eles fizeram o Nusach HaTfilah, eles fizeram o roteiro da reza, baseados nisso que você precisa pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa, ou seja, baseados no mandamento que não tem um horário determinado. Então, por causa disso, as mulheres têm que rezar do Sidur também. E essa reza do Sidur, ela tem que ser pronunciada. Porque quando você aprende, quando os Anshei Knesset Agdolah, eles fizeram Nusach HaTfilah, a Gemara nos traz como exemplo a mãe do profeta Shmuel, que ela estava sussurrando, ou seja, ela pronunciava, mas de uma maneira que não era auditível. Então ela estava sussurrando a reza, quer dizer, sem voz, ela estava falando no sussurro. Não sei se em outros estados a palavra é diferente, hein? Aqui em São Paulo você fala sussurrando. Pode ser que no norte e no sul você usa outra palavra, mas assim, seria você quer falar um segredo no ouvido de alguém para que ninguém mais ouça, e você não usa as cordas vocais, você fala a palavra sem usar as suas cordas vocais. Então, Hannah, a mãe do profeta Shmuel, para ter o mérito de ter esse filho, esse tzadik tão grande que ungeu os 2 reis de Israel, ela estava no Mishkan, ela sussurrou. E o Kohen Gadol, ele pegou no pé dela, né? Ele tem uma história muito comprida lá, que ele achou que ela tinha bebido alguma coisa, né? Ela, aparentemente, ela estava muito atordoada. E está escrito Elokim Mevakesh et Nirdaf. O rei Salomão revelou para nós um segredo, que Hashem, quando alguém é perseguido, Hashem deixa tudo que ele está fazendo para ajudar essa pessoa que está sendo perseguido. Mesmo que uma pessoa boa está perseguindo uma pessoa ruim, Hashem vai ajudar a pessoa ruim pelo fato de ele estar sendo perseguido. Então ele era o maior tzadik do mundo. A Hannah não chegava ao nível dele. Então, quer dizer, ele estava numa proximidade, o Kohen Gadol do Mishkan, de Shiloh, ele estava em uma proximidade com Deus maior do que a Hannah. Mas por causa que ele perseguiu ela, por causa que ele falou para ela, você deve ter bebido alguma coisa e não é bom para você ficar aí enchendo a cara, ficar tomando uma cachaçinha. Então ele suspeitou dela. Isso quer dizer perseguir. Aí ela falou para ele, olha, você não teve Ruach HaKodesh nessa observação, você errou. Eu sou uma mulher sofrida, não estou bêbada, eu estou sofrida. E acabou. Agora ele falou, agora a pessoa que suspeitou do outro tem que rezar para que o outro tenha feito o que ele suspeitou, porque senão essa pessoa que suspeitou do outro, ela vai, Deus me livre, perder a saúde, vai ter problema de saúde por ter suspeitado do outro de uma coisa que o outro não fez. Mas tem um jeito de sair dessa. Então ele, na hora, ele já deu uma brachá para ela, e ele falou para ela, olha, ele deu a bênção dele de Kohen Gadol, de Tzadik, que ela vai ter aquele filho que era o profeta Shmuel, quer dizer que ela vai ter um filho que iria iluminar o nosso povo.
Aí, vamos lá, agora chegamos em Higienópolis, que é um lugar meio complicado, sem trânsito de São Paulo já é uma coisa. Eu me lembro quando eu nasci no Brasil, sou a primeira geração no Brasil. Meus pais fugiram para cá. O Brasil é um lugar bom para se fugir, sempre foi um lugar bom para fugir. Então, 500 anos atrás, aqueles judeus portugueses fugiram para cá. Depois da Segunda Guerra Mundial, meu pai fugiu para cá, minha mãe fugiu para cá. Nasci aqui em Higienópolis, no Hospital Samaritano, aqui pertinho do lugar onde eu vou dar aula agora. E uma coisa interessante, eu andava de bicicleta aqui na cidade até os 18 anos. Com 18 anos mudei para Israel. Em 1978 fui para a Yeshiva de Kfar Chabad, o maior Yeshiva, assim, uma das mais famosas do mundo. E eu andava de bicicleta, ia da Avenida Paulista até a sinagoga dos judeus libaneses, que ficava na Rua Bela Sintra, assim, quem conhece São Paulo. E desde os 9, 10 anos de idade eu pegava minha bicicleta. Durante 8 anos fiz isso, até os 18 anos. Ia para a sinagoga, passava a Avenida Paulista inteira. E tinham casas enormes dos barões do café, cada casa dessas que foi demolida, tanto lá quanto em Higienópolis, foi construído um prédio de não sei quantas dezenas de andares, e cada andar vários apartamentos. Então aquela casa grande que tinha 2, 3 carros foi substituída por um prédio que tem 3 subsolas de garagem. Então você imagina o trânsito em Higienópolis como está. Então, de qualquer maneira, só para terminar o assunto, não terminar, né? Terminar esse capítulo desse nosso assunto, a reza deve ser feita sussurrando. O nosso patriarca Yaakov, ele falou para Hashem, Atzileni na miad achim miad esav, pen yavo ve'akeh ha'em alabanim. Ele falou para Hashem, você me salva, por favor, do meu irmão, do Esav, para que ele não mate as mulheres e crianças. Quer dizer, nossos sábios dividem a reza dele para me salva. Então ele especificou o que ele quer. Como você manda um e-mail, você escreve o subject, não sei como se fala em português, o assunto, né? Então ele falou para Hashem, olha, reza, vamos lá, assunto, me salve. De quem? Me salve, por favor. De quem? Do meu irmão. Mas se é seu irmão, por que tenho que te salvar? Uma pessoa que vai te ajudar. Não, que ele é um Esav. Então, mas qual que é o problema? Que o seu irmão é Esav, porque ele é capaz de matar minhas mulheres e minhas crianças. Então, da mesma maneira que Yaakov, ele pronunciou a reza, e ele colocou isso na prática, quer dizer, ele falou a reza dele. Você está no mundo da ação, você tem que fazer a ação, porque Hashem sabe o que você precisa. Mas para justificar a sua ajuda no tribunal divino, você tem que fazer esse pedido oficialmente. Senão seria o suficiente não pedir nada, não pensar nada, ele já sabe o que você está precisando. Mas se Hashem pediu para a gente formalizar o pedido, falar o pedido explicitamente, quer dizer, pedir o que você precisa na hora que você precisa. E os nossos patriarcas, que eram os maiores tzadikim, eles fizeram isso na prática. Então, nessa parte, a reza, as mulheres também são obrigadas a rezar, porque a reza ela não é um mandamento que tem um tempo determinado. Em breve vamos lançar o nosso Sidur, que é bem assim, somente as coisas que você precisa falar para te facilitar. É o Sidur que lá em Israel é o Sidur das crianças do Heider, né, das crianças judias do Talmud Torá. Mas aqui no Brasil é o Sidur de todos vocês. Em breve já vai ser o lançamento. E então assim, a reza você tem que falar. Você como mulher, o estudo de Torá você não precisa falar. Você pode ler com os olhos, não tem problema. Se você ler fisicamente, tipo você está contando essa historinha para suas filhas, aí você
você tem um mérito ainda maior. Então as filhas estão na cama, você lendo as historinhas dos tzadikim para elas, aí você tem um mérito ainda maior de você ter lido. Atzlachá, Briut Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. A gente continua fazendo as perguntas, as respostas vão continuando, a gente continua mais um capítulo desse tema, se Deus quiser. כל טוב, הצלחה רבה, כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, וכל טוב.